pouquinho de hospital, por quê? Eu posso fazer condicionamento, ok, mas eu tenho limitações. Eu tenho limitações e tem aquele paciente que ou eu uso, então, a restrição física e faço, ou eu mando ele para o hospital para sedação, seja lá o que for. E por que precisamos ter o olhar para o hospital? Nós temos aí a literatura falando que 53,8% dos autistas, alguém já passou aí por um tratamento em ambiente hospitalar com anestesia geral. Não é para todos, por conta da parte financeira, mas via SUS. Qual é a sequência? UBS, CEL, hospital. Depois a gente tem que voltar para quê? Para a UBS, para você condicionar e não mais precisar dessa sequência. Mas, às vezes, um primeiro atendimento, o ideal seria ser esse. Por quê? Ele tem uma boca inteira para fazer. Quantas sessões seriam necessárias para você deixar aquilo em ordem? Então, às vezes, ele precisa ir para lá para depois voltar aqui, para você ter tempo de fazer essa prevenção, você ter tempo de mostrar tudo isso para ele. Mas ele precisa vir sem dor, ele precisa vir sem questões, né? E aí, a gente vê algumas condições de bocas de paciente com TEA que não vai ter jeito de você ficar conversando e condicionando. Este paciente aqui, a testa dele, o joelho. Por dor, ele batia a testa no joelho, sem parar. Um movimento estereotipado, uma desorganização, ele tinha dor e batia a testa no joelho, né? Aquela condição de boca, quantas sessões eu vou precisar para tirar a dor, para ele entender que eu estou fazendo uma coisa boa para ele no consultório? Vai ser restrição física até tirar a dor. Então, são indicações precisas de hospital, né? E aí vem o nosso grande problema. Nós não temos lá um código TUS para isso, internamos por quê? Por similaridade. O que é um problema, é uma outra questão para a gente discutir depois em relação aos nossos conselhos, né? Depois que eu tratei tudo, aí sim, ele volta para a UBS e tem que fazer os processos preventivos, mas a gente já não tem mais dor, né? E essa dor pode desorganizar. E aí é o que a gente pergunta, dor desorganiza? Desorganiza, né? Então, eu tenho essa questão, ali o paciente, outro na região de malar, todo cheio de hematoma, porque o que ele faz? Ele fecha a mão e bate, né? Ele bate a cabeça na parede. Então, quantos são que chegam assim? Essa criança vai aceitar a figurinha, o videozinho? Não, gente. Essa é a realidade. Não vai aceitar. Então, esse paciente precisa que tire dor. Ou você estabiliza, e aí usa as restrições físicas. Tira a dor, se ele tiver uma condição, duas condições. Só que se ele tem a boca inteira, você faz o quê? Quantas sessões para ele entender que você quer ajudar? Então, é o hospital, né? E tem aquele caso que chega assim, né? Então, é aquele paciente, olha esses dentes. Esse paciente está se comendo, né? Então, por alteração sensorial, de dor ou não, ele está se mutilando. Esse paciente morde aonde esses dentes alcançam. É sua boca? É braço? É perna? É aonde o dente alcança. Esse paciente tem conversinha de figurinha, videozinho? É o que eu faço. Mas esse paciente eu tenho que ter o discernimento que ele precisa de um atendimento diferenciado, né? Então, esse paciente, ele está, olha, parece que passou faca, parece que passou bisturi no lábio. É mordida, né? E é mordida porque ele está desorganizando por dor. Então, que dente dói? Dá para a gente saber que dente dói? Às vezes chega numa condição que você olha e fala, é esse, vou estabilizar, vou tirar a dor. Continua, não era esse, era o outro. Até quando vai isso? Né? Então, a gente tem que ter maturidade para pensar, esse paciente é hospital. Vai lá para o hospital, ok, tirei dor. Pode ser que melhore essa desorganização? Pode. Só que sabe o que pode acontecer? Já aconteceu comigo? Às vezes, o dente estava ruim, eu resolvi tudo, mas às vezes era dor de barriga. Ele continua se mordendo. Continua. E às vezes vem um laudo lá, uma liminar do juiz, pedindo aexo. Total. Porque ele não para de se mutilar. Ou ele tem que ficar amarrado no leito, ou ele tem que ficar medicado. Então, assim,
PNE, a gente tem que individualizar muito, né? Nós vamos ter vários níveis, várias condições. Agora, um paciente pode chegar nessa condição porque ele está desorganizado, porque junto com o autismo, junto com o transtorno do espectro do autismo, ele tem TOD, transtorno obsessivo desafiador. Ele vai, a mãe fala, não morde. Ele morde, arranca um pedaço e cospe ainda para ela, né? E a mãe vai ficando cada vez mais desorganizada, gente. E aí ela leva aqui, não resolve, ela leva ali, não resolve, ela leva ali, não resolve. Essa é a realidade de muitas mães. Essa é a realidade de muitas, tá? Então, a gente precisa ter o olhar para a saúde geral desse paciente, precisa dar apoio, né? Então, esse é um caso que, assim, não tem jeito, é o hospital. Temos as limitações no hospital, todo mundo aqui é dentista sabe que nós temos, mas temos os caminhos, né? E as pessoas têm que entender que aquele paciente precisa desse atendimento. Só que dentista que vai estar lá? Ele precisa estar treinado para isso. Porque eu falo, você entrar no hospital é ótimo, né? Mas se você faz uma coisa errada lá, para você sair, muito mais fácil, né? De tirar, falar, vamos tirar isso que não serve. Então, a gente está lutando muito para a melhora do dentista no hospital e tudo mais. Mas a gente, enquanto dentista, tem que se capacitar para a gente saber se comportar na casa do outro. Lembrando que, entre aspas, o hospital é a casa, originalmente, da medicina. Então, vamos fazer lá o nosso melhor trabalho, a nossa melhor odontologia, né? Para ninguém sair de lá falando mal da gente. E ver que a gente consegue melhorar muito a questão de saúde geral do nosso paciente e falar, puxa, eu preciso do dentista aqui. Ele é meu parceiro. Eu não estou conseguindo, naquele paciente, ele está lá com droga psiquiátrica no pico e o neuro não consegue fazer ele parar de se morder. Pode ser dente, eu posso resolver? Eu posso ser. Então, entender que podemos agregar, e muito, né? Então, essa voz, cada um de nós tem que levar, né? O quanto é importante ter o dentista no hospital, o quanto é importante você poder internar o seu paciente e fazer essa parte. Só que lembrando que esse paciente sai de lá e ele vem para a prevenção. E aí, eu tenho tempo, porque entende que ele não tem dor? E eu vou trabalhar processos preventivos, e isso é muito importante. Esse é um caso grave que nós tivemos, Marcelo e eu, né? O Marcelo que está aqui, o Marcelo é bucomaxilo, especialista em especiais também, tem algumas especialidades. E assim, o que aconteceu? Era um paciente de consultório, com todos os dentes cuidados, com tudo feito prevenção, tudo selante bonitinho, flúor direto, sem problema nenhum, mas um paciente que tomava medicações psiquiátricas bastante forte. Numa noite, ele caiu de boca no chão da cama, dormindo. Tomava muita medicação para dormir, que realmente o derrubava, e ele caiu de boca no chão, e esse foi o resultado, né? Um menino nível 3, e aí a mãe ligou de madrugada desesperada, que ele tinha quebrado os dentes, estava sangrando e O que fizemos? Nossa indicação, traz para o consultório. Você consegue internar em urgência, gente? Por mais experiência que eu tenho, a gente não consegue. Vocês não têm noção o que é isso. Restrição física total, porque ele não ia colaborar. Tiramos toda a dor, fez a urgência, pedi uma anestesia geral para quê? Para você fazer a endo, colocar núcleo, reconstruir em procedimento único no hospital. Tá? Mas, para a urgência, eu preciso estabilizar, não tem jeito, né? Agora, pode ser que a mãe chegue e fale assim, então, doutora, não, olha, não vamos estabilizar, porque vai subir a dose de cortisol dele e... O que eu vou falar? Então, mãe, leva para casa. Porque aqui, por segurança, só dá para eu fazer dessa forma. Então, essa urgência, eu só consigo fazer assim, ela vai ter que assinar uma restrição, tá? Muitos casos das sedações, o paciente está em restrição mais a sedação? Sim, não pensem que a sedação, um paciente desse, que toma dose psiquiátrica lá no talo, que é um midazolam que vai fazer efeito nessa pessoa, tá? Então, a gente tem que estar preparado para isso também. Levou para lá, voltar para o consultório para você fazer prevenção, tá? Lembrando que, se aqui era tudo íntegro, ele caiu e quebrou, ali, se eu botei o pino lá dentro e ele cair e bater a boca, eu já tenho risco de fraturar o quê? A raiz.
O que tem que estar escrito no termo dessa mãe? Que ela está ciente, entendeu? Porque senão a gente só vai ter problema. Ah, então era melhor tirar, botar um implante? Já fizemos isso e já teve paciente, só que aí não era autista, era esquizofrênico, que ele perguntou, para que lado que é a rosca do implante? A pergunta foi para quê? Que ele estava pensando em tirar. Tá? Então, quando a gente fala de questões que envolvem a parte de psiquiatria, gente, é tudo no papel, os termos assinados, escrito o quê? Qual é o problema que eu posso ter? Tem intercorrência? Não existe procedimento que não possa ter. Tudo no termo tal. Não quer? Não faço. Procure, então, quem faz do jeito que você quer. O jeito que eu proponho é esse. É o que eu sei. Se eu tiver intercorrência, e posso ter, se eu tiver intercorrência, eu sei sair desta intercorrência. Esse outro eu não faço, porque se tiver intercorrência nesse outro eu não sei. Então, eu não domino, eu não faço. Então, é isso. Aí a gente fala de intercorrência. Marcela e eu tivemos uma paciente agora, semana passada, ela teve alta, graças a Deus, da UTI, na terça, né, Marcela? Terça-feira. Né? Uma paciente, uma condição sistêmica grave, veio ao consultório, né? Tinha uma condição sistêmica que nós nunca tínhamos ouvido falar, com todos esses anos de experiência, uma tal de arterite de Takayasu, agora eu sei, né? E fui pesquisar tal, pedimos, ela estava com uma pulpite no 17, aí a gente pediu os exames, está com pulpite, não está? Não importa, não vou mexer sem olhar os exames, porque você entende que você pôs a mão, você assumiu o risco. Pediu, e todos os exames e tal, ela veio com um INR, que ela fazia uso do anticoagulante, estava com INR 6,2, um risco eminente de sangrar. Mas todo o perfil clínico dela, a indicação absoluta era dentro do hospital. Ela veio na quarta pedindo os exames, ela fez até a quinta, médico operador, não vou anestesiar, não sei como que ela está, não vou assumir. Tinha indicação absoluta de ser no hospital. Mandamos para o hospital. Chegou no hospital, o médico avaliou, o que ele fez? Mandou ela para a UTI. Ela estava tão descompensada que ela foi para a UTI. Medicação, 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 ela ficou na UTI. Sexta, sábado, domingo, segunda, a gente indo lá todo dia. Na terça, o intensivista falou, agora dá para atuar, pode fazer. Mas pode fazer dentro, né, do ok, tudo bem. Foi para o centro cirúrgico, só que aí era uma endo, mas assim, subgengival, condição clínica, esse dente era exo. Infelizmente, quem faz hospital sabe que às vezes você tem ali o limiar. Tempo cirúrgico dela em centro cirúrgico para uma endo de 4 molares, de 4 canais ou uma exo, a indicação virou exo. Tirou tal 2 esponjas de fibrina, porque eles mudaram o anticoagulante para ficar numa condição melhor, não podia deixar sem ter anticoagulante por conta da condição sistêmica, e ela veio infartada há 2 meses, né? E 2 esponjas de fibrina, sutura oclusiva, tal, não sei o que, conteve sangramento, é lógico que voltou para a UTI, tinha que voltar para a UTI para estabilizar. Foi tudo bem, foi para o quarto. Todas as recomendações do mundo, todas. Marcela e eu, a gente fala demais. Foi para o quarto, estava bem, aí ela viu um sanguinho lá, gente. E aí, o que ela fez no quarto? Bochecho, né? Aí ela fez um bochecho, tirou o coágulo, sangrou, 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 sangrou. Voltou para onde? Para a UTI. Voltou para a UTI. Aí, para você estabilizar num quadro desse, só quem faz hospitalar sabe o perrengue que foi. Bom, conclusão. Sangrava, não sangrava, 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 até conseguir estabilizar. Só que isso foi indo, indo, indo. Continuava sangrando. Aí, um dia, no sábado, né, passado, véspera do Dia dos Pais, não, na sexta-noite, foi para o quarto de novo e ia ter alta. Fui lá para assinar a alta dela. Estava tudo bem, assinei alta às 9 horas. Só que aí o médico que tem que dar alta clínica. 00:10, a mãe liga, está sangrando. Nossa, meu coração, gente, vocês não têm noção. Falei, não é possível. Fomos até lá. Eu e Marcelo no hospital, até 2:30 da manhã, tentando conter, aí aquela coisa, Transamin macerado, põe lá, segura, tal, não sei o que, estabilizou, tudo bem. 5:30 da manhã, sangrando, foi para a UTI. Aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Aí pensamos no quê? De fazer um splint com silicona de condensação, porque na minha cabeça, como era um 17, ela tinha terceiro. Quando ela deglutia a própria saliva, ela fazia vácuo e puxava o coágulo. Só que
fui olhar o prontuário. O que eu vi no prontuário? Ela deu entrada tomando Marevan, que é um anticoagulante. Só que, para você fazer esse tipo de atendimento, o médico troca para o Clexane, né, para você ter ali um INR um pouco melhor, para você poder fazer. E, para ela ter alta, ele tem que fazer o inverso, tirar, então, o Clexane, reintroduzir o Marevan, que é a medicação que ela ia ter alta. Quando eu olhei o prontuário, gente, foi copiado e colado, ele estava com os 2 anticoagulantes, com o Clexane e com o Marevan. Mas, tudo bem, conversei com o médico, né? Aí ele, obrigada de você ter avisado. Então, tá bom. Aí, até melhorar aquele quadro, ela sangrando. Aí, fizemos esse splint na UTI de novo, deixou de lateral até o terceiro, transamin macerado lá, colocamos aquilo no lugar, falou, não vai tirar isso daqui, dieta líquida e fria, até estabilizar o quadro sistêmico para ver. No domingo, dia dos pais, eu e Marcelo na UTI, 6h30 da manhã, ia tirar o splint. Gente, eu nunca rezei tanto na minha vida. Para quando eu tirasse, o coágulo não vir junto, né? Aí, quando tirou aquilo lá, que alívio. Porque aí ela já estava já com a coagulação um pouco melhor e tudo mais, graças a Deus teve alta, já está tudo bem, está tudo em ordem. Mas assim, tem incidentes? Tem. E aí a gente, é o que eu falo, aonde você põe a mão, você tem que dar conta do que pode acontecer, né? Pode acontecer? Pode. Para essa paciente, e se eu tivesse falado, não, eu faço isso no consultório, porque eu faço isso há 20 anos, eu sei fazer, eu faço isso no consultório. É ambiente? Ela estava com pulpite. O que eu falei? Não dá para te atender aqui. Por quê? Que anestésico que é para essa condição? Sem vaso. Sabe qual foi o pico hipertensivo dela durante o atendimento? Quando chegou a pressão dentro do centro cirúrgico? Porque, assim, o anestesista não quis uma sedação maior por conta do quadro sistêmico, foi uma sedação só ali e tudo mais, chegou ali a 210 por 120. Então, assim, lá no consultório, eu ia dar conta? Não, gente, não. Então, o ambiente é lá. Se o vizinho fizesse, então vai lá, mas ela optou em fazer ali. E a gente passa por isso. Por que nós estamos aqui? Para a gente poupar um caso como esse. Então, essa daqui é um dos casos mais tristes da minha vida. Isso é uma menina de 17 anos, que chegou tarde para uma prevenção, né? Então, é um caso onde você não tem mais o que fazer, né? É uma condição, o que saiu inteiro ali eram os inclusos, terceiro molar, tá? O resto está tudo cavitado, tudo cariado, não tem estrutura para nada. Nós chegamos tarde. Infelizmente, a gente não está sentado aqui para uma condição dessa. A gente está sentado para tentar ao máximo prevenir para chegar. E qual foi o relato do pai dessa paciente? Foi, eu procurei e eu não encontrei caminho. E foi chegando num momento muito difícil, muito difícil. Essa paciente, eu fiz uma visita domiciliar para avaliar, para levar para o hospital, e ela estava trancada no quarto, porque ela batia na família. Pós-tratamento, a mãe não sabia como agradecer, porque ela voltou a comer na mesa junto com a família. Então, o que para mim era uma coisa muito triste, que eu falava, puxa, agora ele está sem dente, nós chegamos tarde demais. Mas ela saiu daquele quadro que ela estava trancado. Mas nós fazemos prevenção todo dia sentado no mocho para a gente não fazer isso, né? É o que a gente não quer, a gente quer prevenir e dar condições. E dar condições em que sentido? Eu tenho que dar condições, e se eu não sei fazer, dar o caminho, pelo menos. Mãe, pai, é esse caminho aqui, existe, pelo SUS, pelo privado, esse é o caminho, e vamos lutar para isso, né? Então, é lógico que tem alguns hospitais que tem tudo, tem o raio-x odontológico, tem tudo lá para você fazer, outros não, mas a gente não tem que parar de lutar para ter esse acesso e poder internar nossos pacientes, né? Que, enquanto profissionais de saúde, podemos e devemos interná-los. Qual é a melhor escolha? Né? Então, aí vocês pensam, então, o que eu faço? Qual é a melhor escolha? A melhor escolha vai da capacitação do profissional. Você entende que tem aquele que treinou várias possibilidades para atender, ele tem várias possibilidades, e, às vezes, o seu treinamento é a sua melhor escolha, né? Você vai ver. Qual é a ferramenta que eu tenho? Fulano tem acesso a isso, eu não tenho. O que eu tenho? Às vezes é a melhor escolha, né? Qual o benefício para esse paciente?
E qual o custo? Então, tudo isso tem que pesar para eu fazer o atendimento e para eu ofertar para aquela família. Aquela família é capaz de levar para o hospital? Qual o custo disso? É viável? Não é? O que eu posso fazer naquele momento? E a gente vai discutir, planejar e ter um consenso. Agora, pode ser que aquela família venha e fale, não, eu quero isso, e você não tem a capacitação profissional. Então, gente, você precisa de 5 anos de faculdade para fazer tudo o que eu falei até aqui. Todos nós podemos, mas você precisa de alguns anos de maturidade para falar, isso eu não faço, você procura quem faça. E vai dar consciência de cada um, tá? Então, procurem, então, capacitação profissional. Aí eu vou me capacitar. E o que eu sempre deixo de mensagem, né? Então, a odontologia ela é a mesma para todos os pacientes. Não tem diferente, é a mesma. Todo mundo tem o mesmo direito, né? O que muda é a necessidade que cada um tem. Você vai individualizar e vai tratar, né? Como que eu vou tratar? De acordo com o que você fizer seu plano e que a família aceite, né? Que lembra, a gente tem que fazer um contrato, né? Ele tem que entender e querer. E o que eu sempre coloco, que tudo isso para mim, eu considero que tudo isso são tentativas para um tratamento ambulatorial. Seria ótimo, olha lá, eu estou fazendo uma endo, isolamento absoluto lá do paciente, ele está numa almofada sensorial, ele está com hiperfoco. Eu queria que todos fossem assim, mas nem todos são assim. Tem aquele que tem outras possibilidades. Então, não vão pelaquilo que você vê no Instagram, no TikTok, que aquilo é o melhor atendimento daquela pessoa, mas não é a vida diária dele, tá? Então, infelizmente, é assim. Participei desse livro junto com outros colegas, a convite do Rafael Celestino, né? Então, é um livro que chama-se Odontologia Atípica, um livro que está bem interessante. E ele me chamou, entre os 4 autores, cada autor escreveu 4 capítulos. Dos 4 capítulos que eu participei, eu estou com um médico que, infelizmente, faleceu esse ano, que é aqui do Paraná, né? O Dr. Clay Brits, que era um grande amigo, e assim, no momento que eu pensei, o que falta é uma área fora da odontologia. Então, os meus 4 convidados eram pessoas que não eram da odontologia. Então, um psiquiatra, uma psicóloga, e o Dr. Clay escreveu 2 capítulos comigo. Infelizmente, o último dia que eu vi o Dr. Clay foi em janeiro, quando ele era de Londrina, né? Quando ele foi ao CIOSP, no lançamento do livro, e depois o Dr. Clay teve aí um problema cardíaco e faleceu. Mas é um livro interessante para quem quiser ler um pouquinho mais sobre isso, né? Eu indico, é multidisciplinar. Há alguns artigos, quem se interessar, vou passar o contato, eu passo todos os artigos para vocês, na íntegra. Eu tenho um curso que está agora na 16ª edição, que vai ser agora em setembro. É um curso muito reduzido, porque eu dou no meu consultório, mostrando a prática ali, o que é, então, um curso de 16 horas, onde nós passamos muitos vídeos de atendimento, e às vezes eu até falo muito para os alunos, que os vídeos que eu passo, eu acho que não tem nenhum que é o melhor vídeo, aquele do Instagram. Os que eu coloco são todos os vídeos de coisas que talvez não deram tão certo, né? Que é para você ver que, tipo, todo mundo passa pelo mesmo perrengue, todo mundo tem limitações, né? Então, aquela coisa da pessoa que caiu, a Andréia foi, né? A pessoa que já caiu, o dedo que você já mordeu, o que não deu certo, que o paciente saiu. Então, assim, por quê? Porque essa é a realidade de quem atende, tá? Então, a gente discute muito sobre isso, bastante interessante, um convite a vocês. Para quem quiser. Esses são os meus contatos, então, no Instagram e tudo mais, esse é meu Lattes.